E aí, gente, tudo bem? É, Devido a muitas solicitações para que eu gravasse um vídeo a respeito da Bíblia de Estudo com Thomas Nelson, então eu aceitei aí os pedidos para a gente falar um pouco dela, tá? A Bíblia de Estudo Thomas Nelson ela veio com um grande mote, né? Uma grande, vamos dizer assim, uma, uma ênfase, né? No seu lançamento de que ela era uma Bíblia de estudo cuja orientação era mais voltada para a teologia bíblica. E a gente não vai entender nada disso se a gente não souber o que é a teologia bíblica e qual a diferença dela para a teologia sistemática. Tá? Então a gente vai abordar isso aqui de forma muito breve, então, claro, vamos deixar lacunas, né, na nossa conversa, porque exige um maior tempo para tratar disso. Mas, de forma muito breve, nós temos uma tendência de ler as escrituras e para saber o que ela está querendo dizer a respeito dos assuntos que ela está tratando. Então, você está lendo um conjunto de textos para tentar chegar a uma conclusão. Isso se chama doutrina. Doutrina não é algo que foi que não é pensado, né? Na verdade, ele é o final do pensamento. Então, depois de muita luta, de muita reunião de documentos e estudos, você tira uma conclusão. Doutrina é conclusão. E nós lemos a Bíblia buscando saber quais são as suas conclusões. Aqueles que leem para obedecer precisam saber as suas conclusões. Então, por exemplo, se eu quero saber a respeito do Espírito Santo, eu preciso ler as Escrituras de capa a capa, pegando todos os versos em que aparece o Espírito Santo. Reunindo esses versos, eu vou lê-los todos e chegar a uma conclusão, ou várias conclusões a respeito do Espírito Santo. Um exemplo bem prático a respeito disso é a doutrina da oração. Você pegar os evangelhos, você vai ver que Jesus enfatiza a questão da fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, não é isso? Então ele está falando de oração e ele fala enfatizando que é necessário fé. Depois Jesus conta uma parábola a respeito de um juiz que deve julgar a causa de uma senhora. E nessa parábola, ele quer enfatizar que a oração deve ser insistente, persistente. Então você tem aí dois ensinos sobre a oração a partir dos evangelhos. Ocorre que existe um princípio básico que você nunca, de forma alguma, deve elaborar a doutrina a partir de um versículo só. Você deve perpassar todas as escrituras a respeito desse assunto para que o conteúdo desse assunto que aparece em toda a escritura, ele possa ser ajustado um com o outro até que você tenha a doutrina no final. Então, por exemplo, nessa doutrina da oração, se você fica nos evangelhos, você será persistente e você buscará pedir com fé. Ora, em 1 João 5, ele vai dizer que se pedirmos de acordo com a sua vontade. Então entrou uma nova variável que vai se ajustar e moldar através de freios e contrapesos a doutrina da oração. Ela não basta ser insistente, ela não basta ser pedida com fé, mas ela precisa ser pedida através de um coração que está em sintonia com o coração de Deus. Lá em Tiago vai dizer que você pede para os seus próprios deleites e por isso não recebe. Ou seja, a oração não é para os seus próprios deleites, pedir coisas para os seus próprios deleites. Então, outro versículo que vai se moldando. Lá em Tiago 1 também vai falar que na oração, para a oração ter eficácia, ela precisa
ser realizada por alguém que obedece. Há um versículo que vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, o justo é aquele que anda nos caminhos, que obedece. Então você tem aí outras variáveis que vão entrando e vão ajustando até que a doutrina da oração possa sair. E essa doutrina vai sair com uma perspectiva muito mais rica. Não é apenas fé, não é apenas persistência, mas é um coração transformado e unificado com o coração de Deus, para que aquilo que você pede já é o que Deus quer. Ou seja, segundo a vontade de Deus. Né? Também que você esteja alinhado em obediência. Então, a oração envolve diversas áreas da vida, uma oração que seja realmente bíblica, né? Não estou negando que Deus possa atender orações, mesmo diante de situações onde pessoas não estão de acordo com todos esses versículos. A oração realmente é um lugar de muita obscuridade, como ela ocorre e como Deus responde. Mas, biblicamente, nós podemos aprender essas coisas, que depende não só de fé e perseverança, mas depende de obediência, depende de conexão com Deus, união com Cristo, para que o coração esteja alinhado com Cristo, que não seja para os próprios deleites, etc. Então, é a partir do conjunto de textos de oração que eu consigo chegar à conclusão bíblica de como eu devo orar. Isso é só um exemplo para dizer como acontece a formação da doutrina. Ocorre que nessa união desses textos, eu posso de repente unir um texto que fala de oração, mas que ele não tem nada a ver com o que nós estamos tentando definir. Eu vou mudar de assunto, vou falar de arrependimento. Se eu quero saber a doutrina do arrependimento, eu tenho que reunir os textos bíblicos sobre arrependimento. E a partir da reunião desses textos bíblicos e a leitura deles, eu vou chegar a uma conclusão do significado do arrependimento. Acontece que eu não posso simplesmente unir os textos sobre arrependimento e tentar extrair a doutrina. Eu tenho que ver onde cada texto desse está incluído, qual é o contexto em que ele acontece, qual é o plano de fundo em que esse texto está inserido, o livro onde ele está, qual é o teor desse livro da Bíblia. Se o texto que foi vertido para o meu idioma, como português, se ele foi vertido com certa limitação devido à dificuldade de se verter para essa língua, ela não conseguir captar de forma abrangente o significado real que há na língua original. Então, todo esse trabalho de extrair do texto essas questões, ele é realizado pela teologia bíblica. A teologia bíblica é quem vai pegar o texto, observá-lo a partir do contexto, avaliá-lo a partir dos originais, estudá-lo a partir do plano de fundo original, a partir da cultura da época, a partir da tendência ou ideia geral do livro, digamos, que ele esteja inserido, e daí ele extrai todas essas informações. E aí, esse trabalho da teologia bíblica, que inclui a exegese, que inclui todas essas observações contextuais, ele é entregue para a teologia sistemática. E a teologia sistemática os reúne. Por causa do trabalho da teologia bíblica, a teologia sistemática ela vai abrir mão de certos textos que têm a palavra arrependimento, porque a teologia bíblica demonstrou que essa palavra arrependimento não está no contexto da qual eu quero extrair a doutrina.
que é o arrependimento para a salvação. Então esse texto não tem a ver com arrependimento para a salvação. A teologia bíblica demonstrou, através da exegese, através do contexto cultural, através da análise que ela fez do texto. Então a teologia sistemática vai dispensar. Porém, fundamentado na teologia bíblica, a teologia sistemática vai pegar outros textos e vai reunir, porque encontra, baseado na teologia bíblica, que eles têm esse fator em comum, que é falar sobre arrependimento para a salvação. Então essa é a grande diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia bíblica, ela elabora um material e entrega para a sistemática. E o trabalho da teologia sistemática é reunir todos esses textos que já foram crivados pela teologia bíblica para ali tirar uma conclusão que nós chamamos de doutrina. Então, quando a Bíblia do Thomas Nelson ela diz que o seu intuito maior é ser uma Bíblia voltada, cujas notas de estudo são voltadas para a teologia bíblica, nós entendemos que as notas de estudo dela têm um teor mais cultural, histórico, exegético, do que um teor de definir doutrinas. Por exemplo, você vai na Bíblia de Genebra, você vai ter um teor de definição de doutrinas. Você vai na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem um teor voltado para definir doutrina. Não que essas Bíblias não tragam conteúdos históricos exegéticos, mas não é o seu carro-chefe, digamos assim. Então, quando a Bíblia de Estudo, Thomas Nelson diz que o seu fundamento básico para a descrição das notas é a teologia bíblica, então ela está nos informando isso. Ela está nos informando que, de repente, ela é interdenominacional, ou seja, ela não está aqui para defender a doutrina de uma denominação, seja ela qual for. Ela está aqui para entregar um conteúdo do texto bíblico que nos possibilite entender melhor o que o texto quer dizer. Mas ele não direciona se esse conteúdo faz parte de uma doutrina, ou se ele é dessa forma, ou ele não afirma, digamos assim, categoricamente, um tipo de doutrina. Apesar de que isso vai acontecer independentemente dela ser uma Bíblia de estudo voltada para a teologia bíblica. Porque muitos autores aqui, claro, todos os autores têm sua perspectiva teológica. E quando a exegese entrega um texto, esse texto ele pode ter várias perspectivas doutrinárias. Você pode entender que ele está defendendo certa doutrina, enquanto o outro pode entender que ele está defendendo outra doutrina. Na verdade, pontos de vista diferentes da doutrina. E como o autor ele tem a sua confessionalidade, claro que ele vai dizer, mas parece que é mais certo ver dessa forma. Então, realmente, ele está direcionando para o que ele crê. Mas o fato é que essa definição de que as suas notas são de conteúdo eminentemente de teologia bíblica significa que ele está preocupado nessa questão cultural, exegética e principalmente em fazer uma conexão de um assunto que transpassa a Bíblia toda. Vou dar um exemplo. O Greg Billy tem um livro, Teologia do Templo. O que é que o Greg Billy fez? Ele reuniu todos os textos que falam sobre o templo na Bíblia e tentou ver como esse assunto perpassa todas as escrituras de forma coerente, coesa. E aí você tem uma teologia do templo. Então a Bíblia de Thomas Nelson, com essa característica de teologia bíblica, ela vai nas notas tentar fazer uma coesão entre os assuntos que perpassam as escrituras e que de repente ele quer dar um sobressalto nesse assunto. Claro que ele não vai fazer isso diante de todos os assuntos, é impossível. Mas certos assuntos ele vai tentar conectar as notas umas com as outras para que você entenda de forma panorâmica como aquele assunto se comporta, né, na linha que vai de Gênesis a Apocalipse. Esse é o trabalho da teologia bíblica.
Agora, eu creio que essa ideia de ela ser uma Bíblia cujas notas têm teor de teologia bíblica, ela é mais enfatizada pelo fato dos artigos que tem nessa Bíblia, que são artigos voltados para a teologia bíblica. Por quê? Porque outras Bíblias, como a NVT, Bíblia de Estudo NVT, como a Bíblia de Estudo Roma, elas têm também essa característica da teologia bíblica de ser proeminente na extração de um conteúdo exegético, cultural, para poder dar um melhor entendimento do texto. Então, assim, não é algo inédito. O que é que tem de inédito, né? Outras Bíblias fazem esse trabalho. Mas eu creio que a força para falar sobre essa Bíblia como uma Bíblia de teologia bíblica seja os artigos, né? Você tem diversos artigos, né? Você tem um índice de artigos, Bíblia, Teologia, Visão Bíblico-Teológica da Bíblia. Então, você tem diversos artigos no final da Bíblia. A glória de Deus, por exemplo, ele vai fazer aqui a glória de Deus e vai pegar todos os textos, na verdade os textos mais importantes, sobre a glória de Deus, e daí vai tentar elaborar uma teologia mostrando como esse assunto é coeso na Bíblia toda, né? Então, a criação, o pecado. Então eu creio que o cunho de chamá-la de uma Bíblia de estudo que segue de forma mais de perto a teologia bíblica é mais por causa desses artigos, né? Porque não é uma completa inovação as suas notas de estudo, porque outras Bíblias também tratam dessa forma, tá certo? É diferente de Bíblias como a NAA, que apesar de trazer contextos e tudo, ela tem um cunho doutrinário. Essa Bíblia NAA, em inglês, se eu não me engano, ela é a Bíblia de estudo teologia sistemática. Ou seja, essa daqui é a Bíblia de estudo teologia bíblica, a Bíblia da NAA é a Bíblia de estudo teologia sistemática. Se eu não me engano, perdoe se eu estiver equivocado. Mas existe essa Bíblia, eu acho que é a NAA mesmo. Então, é aquela direção que é dada para os comentadores. A direção que é dada para os comentadores é: faça assim. Né? A direção que é dada para os comentadores é uma Bíblia voltada para a teologia sistemática. Ou teologia bíblica. Então, eles vão direcionados a tratar as notas, né? Sem buscar fazer muita referência a pontos doutrinários, a pontuar qual é a doutrina que se extrai. Né? No máximo, ele vai colocar várias perspectivas que são vistas a partir do texto. E isso, como eu disse, outras Bíblias fazem. Agora, é uma Bíblia excepcional em seu tamanho do conteúdo que ela traz, né? A abrangência, tá certo? É uma Bíblia, claro, você não vai carregar ela por aí. Muito grande. Essa capa de couro torna ela muito flexível, muito maleável, então é difícil até de você manusear. Considere como comentário bíblico de um volume, né? Volume único, como existe aí outros, né? Mas é uma Bíblia extraordinária, é uma grande adição à nossa literatura, vamos dizer assim, bíblica em língua portuguesa, né? E podemos fazer realmente grande proveito dessa Bíblia nos nossos estudos. Então, meus irmãos, como eu disse, eu queria fazer um review do conteúdo, não da questão estética, nem dos materiais envolvidos, mas do conteúdo. E isso é um resumo, digamos assim, do que eu poderia falar para vocês, tá bom? Um abraço a todos.